Olá, senhores. Esse é mais um programa Jus News do Complexo de Ensino Renato Saraiva, do portal Carreira Jurídica. Eu sou o professor Juan Vasques, de Direito Empresarial, e eu tenho uma questão importante para trabalhar com vocês, que foi discutida no informativo 517 do STJ, e diz respeito ao contrato de arrendamento mercantil, contrato de leasing. Mais precisamente, a questão da devolução do VRG nos contratos de leasing. Então, cuidado, senhores, porque nós temos um novo cenário na jurisprudência do STJ. Se até então, com a devolução do bem ao arrendador, o arrendatário faria jus à devolução do VRG, cuidado, porque esse cenário mudou. Então, vejam na tela, senhores, nós estamos aqui, então, discutindo a questão pertinente ao RESP 1099-212 do Rio de Janeiro. E o tema, como os senhores já sabem, devolução do VRG nos contratos de leasing. Bom, prestem atenção porque nós temos aqui um novo cenário, mas antes deste novo cenário, o STJ entendia, portanto, antes do informativo 517, que o arrendatário teria o direito à devolução do VRG se houvesse a entrega do bem ao arrendador. Por quê? Porque o VRG, nesse momento, é considerado como uma parcela que iria amortizar o valor de compra do bem. Então, prestem bem atenção. Antes da decisão do informativo 517, o arrendatário que fazia a devolução do bem, objeto do contrato de leasing, fazia jus à devolução do valor residual garantido, porque esse VRG ele pagaria com o objetivo de comprar o bem ao final do contrato. Claro, ele tem aquela tríplice opção: comprar, renovar ou rescindir o contrato. Mas esse VRG funcionaria como uma forma de amortização do valor de compra. Inclusive, senhores, com base nessa orientação jurisprudencial, houve a edição de um enunciado na primeira jornada de direito comercial. Vamos à tela novamente. O enunciado 38 da primeira jornada de direito comercial do CJF dizia o seguinte, ou melhor, diz ainda: é devida a devolução simples e não em dobro do VRG em caso de reintegração de posse do bem objeto de arrendamento mercantil celebrado entre empresários. Então, apesar de ter como centro a questão da devolução simples e não em dobro, porque o VRG não é cobrado de maneira ilícita, salvo se for um leasing operacional, porque prestem atenção, o leasing operacional não admite a cobrança de VRG. Mas a cobrança seria, então, feita e se houvesse a devolução do bem, ele já faria jus a, então, a devolução desse VRG. Bom, mas agora vamos ver a nova perspectiva. Vamos à tela. Bom, no novo cenário que se apresenta, nós temos agora, senhores, após o informativo 517, que analisar o seguinte: não é bem assim, devolver o bem vai ter direito à devolução do VRG. Não é mais assim. Você tem que verificar o valor que foi, então, quitado pelo arrendatário pertinente ao VRG. Quanto que ele pagou de VRG durante a relação contratual? Nós devemos observar ainda o valor de venda do bem pelo arrendador. Então, nós vamos ter que fazer uma operação aqui aritmética. Vamos saber quanto que foi pago de VRG pelo devedor, pelo arrendatário, e vamos observar quanto que se apurou na venda do bem após a reintegração de posse pelo arrendador. Agora, a gente tem que considerar novas ideias.
No leasing, então, para o STJ, prepondera o caráter financeiro da relação contratual. A devolução integral iria acarretar um grave prejuízo ao arrendador, provocaria um desequilíbrio econômico do contrato. O arrendador, então, para o STJ agora, tem o direito de recuperar o custo do bem. Então, vejam os senhores que nessa perspectiva nós temos um novo cenário. O arrendador tem o direito de recuperar o custo do bem porque prepondera o caráter financeiro. Porque se não for assim, e isso estava acontecendo na prática, seria mais vantajoso para o arrendatário ficar inadimplente, devolver o bem e postular a devolução do VRG que ele pagou. E aí, quem ficaria com o ônus do contrato? Principalmente com aquele bem já defasado, desvalorizado. Bom, então isso acarretaria um desequilíbrio econômico do contrato. Agora, vejam vocês na tela de novo. A gente deve lembrar, então, que para o STJ, nessa perspectiva anterior, seria mais vantajoso para o arrendatário não cumprir o contrato. E o arrendador, por sua vez, não recuperaria o investimento realizado pela aquisição do bem. Além disso, o VRG passa a representar um valor mínimo garantido ao arrendador. Então, esse VRG muda de perspectiva. É uma proteção para o arrendador recuperar o custo do bem. Portanto, somente haverá devolução se o valor do VRG quitado pelo arrendatário, somado ao valor de venda do bem, for superior ao valor do VRG contratado. Presta bem atenção nessa última afirmação. Só haverá devolução quando você tem que verificar quanto que o arrendatário pagou de VRG durante a relação contratual, qual foi o valor obtido com a venda do bem pelo arrendador. Você vai fazer essa soma. Se essa soma for superior ao VRG contratado inicialmente, então você fará jus, como arrendatário, à devolução da diferença. Então, eu tenho um exemplo para vocês. Para a gente fechar aqui, vamos a um exemplo. Vamos lá na tela. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Por exemplo, o valor do VRG contratado inicialmente foi de R$70 mil. Quanto que o arrendatário pagou de VRG? Pagou 50 mil. Foram 20 parcelas, 50 mil reais de VRG. Quanto que foi o valor de venda do bem? Houve a reintegração de posse, o arrendador vendeu o bem, só conseguiu 35 mil reais. Ora, nessa perspectiva, neste exemplo, eu tenho então 50 mil reais, que é o valor do VRG quitado pelo arrendatário durante a relação contratual, mais 35 mil, que foi o valor da venda. Eu obtive 85 mil reais nessa soma. Então, percebam, senhores, 85 mil reais, que é a soma do VRG quitado e do valor de venda do bem, menos 70 mil, que foi o valor do VRG contratado. 15 mil reais, esse é o valor do VRG a ser devolvido. Senhores, tenham absoluta certeza de que esta questão vai ser cobrada nos concursos, porque é um novo cenário, uma nova jurisprudência do STJ por uma questão que estava, de certo modo, pacificado, ok? Senhores, então esse foi mais um Jus News. Encontro os senhores no próximo programa.